Pare. Independentemente de onde você esteja ou do que esteja ocupando a sua mente neste momento, pare tudo o que estiver fazendo. O que eu vou dizer agora não é para qualquer pessoa. É um chamado direto, um encontro marcado que você já sentia que aconteceria, mas que não conseguia nomear. Você tem carregado um peso que não lhe pertence, um silêncio que esconde perguntas que ninguém ao seu redor soube responder. Você sente como se estivesse caminhando sob uma neblina, onde as vozes, os julgamentos e as intenções alheias sussurram contra o seu progresso, minando a sua paz sem que você consiga identificar a origem do ataque. Mas, nesta noite, algo mudou. A frequência do que você tem vivido atingiu o limite da tolerância. O que você ouviu e o que tem sentido não são apenas coincidências, são evidências de uma guerra invisível que você precisa aprender a encerrar. Por isso, preste atenção, pois o contrato deste momento é muito claro. Ao final desta transmissão, você vai reconhecer exatamente quais são os padrões de ataque que têm drenado a sua vitalidade. Você vai entender por que as portas que deveriam se abrir permanecem travadas e, mais importante, você receberá a chave para repreender de uma vez por todas os sussurros que tentam ditar o seu destino. Eu não estou aqui para oferecer teorias, mas para confirmar a autoridade que já habita em você e que foi apenas temporariamente silenciada. Você não está aqui por acaso, você está aqui para retomar o que foi saqueado. Vamos olhar para os sinais que você tem vivido, porque o reconhecimento é o primeiro passo para a libertação. Você tem sentido um cansaço que o sono não cura, uma exaustão que parece vir da alma, como se estivesse carregando o peso de uma armadura que não é sua. Nos últimos dias, você percebeu uma instabilidade emocional que surge do nada, uma tristeza repentina ou uma ansiedade que atravessa o seu dia, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar em ordem. Você tem notado que ao entrar em certos ambientes... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado. Antes, a sua energia simplesmente desaparece. Ou que conversas que antes eram leves, agora parecem carregadas de uma intenção oculta, um julgamento silencioso que toca a sua pele como espinhos. Talvez você tenha acordado repetidamente na mesma hora, ou tenha notado números se repetindo em lugares onde não deveriam estar, como se o próprio universo estivesse tentando chamar a sua atenção para uma frequência de proteção que você ainda não domina. Se mesmo um desses sinais tocou o seu âmago, se o seu peito pareceu apertar ou relaxar ao ouvir essas palavras, preste muita atenção. Existe uma frequência de alinhamento que precisamos ativar agora. Quando você digita esses 3 algarismos, você não está apenas escrevendo. Você está declarando uma concordância com a sua própria restauração. É o seu sim para a proteção que sempre esteve disponível, mas que o ruído dos sussurros impedia você de acessar. Digite 888, o número que sela o seu retorno à frequência de ordem, e depois volte imediatamente para me ouvir.
O que acontece é que você tem operado a partir de um lugar de exaustão, não de poder. Você tem permitido que a energia das vozes alheias, dos sussurros de desaprovação e das expectativas que os outros projetaram sobre você invada o seu espaço vital. A causa do seu problema não é falta de esforço nem falta de fé. A causa é que você se tornou um receptáculo para as dúvidas de outras pessoas. Você absorveu a insegurança de quem não caminhou a sua trilha, a inveja de quem não compreende a sua chamada e a confusão de quem ainda não se encontrou. Cada vez que você tenta se justificar, cada vez que você tenta explicar o seu caminho para quem não tem capacidade de enxergar a sua direção, você entrega um pedaço da sua autoridade. Você está drenando a sua própria fonte para alimentar o vazio de quem, na verdade, sussurra contra você justamente porque deseja ter a luz que você carrega sem esforço. E é aqui, no centro desse diagnóstico, que precisamos nos aprofundar para que o ciclo seja rompido. Imagine por um momento a sua alma como um jardim cercado. Durante muito tempo, você acreditou que as paredes desse jardim eram para manter as pessoas afastadas, mas a verdade é que elas foram desenhadas para proteger o que é sagrado dentro de você. O que tem acontecido, porém, é que você deixou os portões entreabertos e, pelo silêncio, começaram a entrar sussurros, sementes de discórdia que não pertencem ao seu solo. Essas sementes foram lançadas por mãos que você, por bondade ou por ingenuidade, permitiu que caminhassem pelo seu espaço. Elas plantaram dúvidas onde deveria haver crescimento. Plantaram hesitação onde deveria haver colheita. Você olha para o seu jardim hoje e vê ervas daninhas, vê pensamentos que não nasceram de você. Vê medos que foram emprestados de vozes que, no fundo, nunca desejaram ver a sua florescência completa. Essas sementes de discórdia não crescem por causa da força delas, mas porque você, na sua fadiga, parou de vigiar a entrada. Você permitiu que a percepção alheia se tornasse a sua própria verdade. E a cada vez que um sussurro diz que você não é capaz, ou que o seu caminho é solitário demais, é como se uma nova erva daninha sugasse a seiva que deveria nutrir a sua própria paz. Mas entenda a profundidade deste momento. O fato de você sentir esse peso, essa necessidade de repelir o que é estranho ao seu jardim, não é um sintoma de fraqueza. É a prova irrefutável de que você está sendo chamado para um nível de autoridade que ainda não ocupou. O sofrimento que você sentiu ao ouvir esses sussurros é apenas o sinal de que a sua natureza, a sua essência, não suporta mais a mentira. Você não está sendo atacado porque é pequeno. Você está sendo testado porque o seu jardim, uma vez limpo, será uma fonte de provisão, não apenas para você, mas para muitos que virão buscar abrigo. Essa dor de ser mal compreendido, esse cansaço de ter que se explicar constantemente, tudo isso é o processo de preparação para que você pare de tentar convencer quem não tem olhos para enxergar a sua verdade. O silêncio é a sua nova armadura. A quietude é o seu muro de proteção. Você não precisa mais lutar contra o que eles dizem. Você precisa apenas, com uma autoridade serena e inabalável, autorizar que essas sementes sejam arrancadas pela raiz. Esse é o seu selo de presença. Quando você digita, você afirma que o dono do jardim retornou para a sua posição de guarda. Não é apenas uma frase, é a demarcação de um território que agora está sob a sua vigilância absoluta. Digite "eu estou aqui" e, em seguida, volte exatamente para este ponto, porque agora precisamos tratar do que você fará ao despertar todas as manhãs. Para que esses sussurros nunca mais encontrem terreno fértil, você precisa estabelecer o que chamamos de selo da manhã. Não se trata de uma prática longa ou complexa, mas de uma decisão de soberania. Antes que o mundo lhe entregue a pauta do seu dia,
Antes que as vozes alheias comecem a ecoar na sua mente através de demandas ou julgamentos, você deve se sentar por apenas alguns minutos e declarar sobre o seu espaço interno a ordem de paz. Imagine-se caminhando pelo seu jardim, inspecionando cada canto e, com uma firmeza gentil, retirando qualquer semente de dúvida que tenha sido soprada na noite anterior. Diga a si mesmo: eu não autorizo o que não é semente de vida. Eu não permito o que não é fruto de propósito. Esse pequeno ato de auditoria mental blinda a sua consciência. Ele cria uma frequência onde os sussurros de fora simplesmente não conseguem reverberar. Você não está mais reagindo ao mundo. Você está ditando o que pode entrar na sua atmosfera. Esse selo da manhã é a sua proteção contra o ruído, garantindo que, mesmo que o mundo ao seu redor tente impor a sua discórdia, o seu interior permaneça um espaço de clareza inegociável. Sinta essa paz, sinta a estabilidade que vem de saber que você tem o poder de purificar o seu próprio campo. Se algo nessa revelação tocou a parte mais profunda do seu ser, se você percebe que a sua vida muda a partir do momento em que você decide o que é permitido habitar o seu espaço, deixe que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não como um marcador de números, mas como uma concordância profunda entre o que foi revelado e a verdade que você agora decide viver. É o seu selo silencioso, uma forma de dizer que a mensagem foi recebida, compreendida e, acima de tudo, aceita como a diretriz para a sua caminhada daqui em diante. Cada gesto de concordância é um reforço dessa rede de proteção que estamos ativando. Quando você faz isso, você não está apenas participando de uma transmissão. Você está se unindo a um padrão de alinhamento que é invisível aos olhos do mundo, mas que é perfeitamente compreendido pela sua alma. Mantenha essa postura de vigilância, pois o que vem a seguir é ainda mais revelador sobre o papel que você foi chamado para desempenhar na vida daqueles que ainda estão perdidos no labirinto das vozes alheias. Existe alguém agora mesmo, exatamente neste momento da sua jornada, que precisa ouvir estas palavras com a mesma urgência que você as ouviu. Pense naquele alguém que tem caminhado em silêncio absoluto, alguém que carrega uma fadiga que não é do corpo, mas da alma, porque essa pessoa tem tentado sustentar o peso de expectativas que nunca foram dela. O rosto dessa pessoa está surgindo na sua mente agora, não por acaso, mas por um propósito claro de conexão. É alguém que transita entre os outros com uma aparente calma, enquanto por dentro trava batalhas diárias contra vozes que tentam diminuir o brilho do seu propósito. Você reconhece esse cansaço, essa forma específica de caminhar, como se estivesse carregando algo invisível que ninguém ao redor consegue enxergar. Essa pessoa é, como você, alguém que guarda segredos, que guarda sonhos e que guarda a ferida de ter sido incompreendida por muito tempo. Envie este conteúdo para ela, não como uma sugestão comum, não como algo a ser descartado, mas como uma entrega, um ministério silencioso. É a sua forma de dizer que você vê o que ninguém mais consegue ver. É o convite para que ela também possa repousar e finalmente entender que a autoridade sobre a sua própria vida não depende da aprovação externa, mas da sua capacidade de silenciar o que não faz parte da sua verdade. Respire fundo agora, pois o que vamos consolidar aqui é a base da sua nova postura perante as circunstâncias. Tudo o que conversamos até aqui não foi apenas para informação, foi para a fundação de um novo modo de existir. Você não é alguém que apenas recebe influências. Você é alguém que dita o tom da sua própria história. E essa percepção é o que muda a frequência de tudo ao seu redor. Antes de finalizarmos este ciclo, preciso que você firme um compromisso interno que selará a sua autoridade. Não escreva isso como quem faz um pedido ou quem alimenta uma esperança distante.
Escreva com a firmeza de quem está declarando um fato consumado. Escreva com a convicção de quem reconhece que, em meio a tantas vozes, a sua foi preservada, a sua foi purificada e a sua foi preparada para este momento de clareza absoluta. Deixe que os seus dedos, ao digitarem essas 4 palavras, confirmem o que o seu espírito já está vivendo. Esse é o seu selo de autoridade, a sua marca de que você não se curva mais ao que sussurram contra você, porque você conhece a voz que realmente define o seu valor. Digite devagar. Sinta cada letra se tornando uma pedra fundamental na estrutura da sua nova identidade. Você é comprometida com a verdade que foi revelada nestes instantes. Você é comissionada a carregar essa clareza para todos os espaços onde a confusão tem tentado se instalar. Você é enviada para ser o ponto de estabilidade em um mundo que tenta, a todo custo, desestabilizar quem caminha com propósito. Não há mais espaço para a dúvida ou para a hesitação, pois o caminho diante de você foi aberto pela sua própria disposição em ouvir e em se alinhar. Direcione agora o seu pensamento para fora, para além da sua própria realidade. Right now, all across the world, tantas outras pessoas estão recebendo exatamente esta mesma revelação. Cada uma em seu próprio silêncio, cada uma em sua própria urgência, cada uma sendo chamada a retomar o controle sobre o seu campo espiritual. Você faz parte de algo que é vasto e silencioso, um movimento de alinhamento que não precisa de alarde para ser real, pois a sua força reside justamente na sua discrição e na sua profundidade. Esta é a união de quem decidiu não negociar mais a própria paz, de quem escolheu, acima de tudo, a clareza sobre o ruído, e de quem entendeu que a verdadeira autoridade é aquela que nasce dentro e se expande para fora, sem esforço, apenas pela presença. Sinta essa conexão com todos que agora, como você, estão respirando mais aliviados, sabendo que a batalha foi vencida no momento em que a voz alheia parou de ter poder sobre o seu coração. Você não está mais sozinha nesta caminhada. Você sentiu o peso desses últimos dias, uma exaustão que não vem do trabalho manual ou das horas de vigília, mas de uma batalha que acontece no plano do espírito, onde sussurros tentam convencer você de que o seu lugar não é onde você está. Há uma estratégia silenciosa desenhada para drenar a sua vitalidade, uma tentativa constante de fazer com que você duvide da sua própria intuição. Eles sussurram sobre as suas falhas, sobre as portas que ainda não se abriram, sobre o tempo que parece estar correndo mais rápido do que a sua capacidade de realização. Mas escute o que estou lhe dizendo agora. Esse barulho não é um reflexo da realidade. É apenas o ruído de quem teme a autoridade que você está começando a assumir. Quando você sente aquele aperto no peito, como se estivesse carregando uma carga que não lhe pertence, entenda que você está, na verdade, absorvendo frequências de insegurança que foram projetadas por outros. Você tem caminhado como se estivesse em um campo minado emocional, pisando com cuidado para não ofender, para não causar conflitos, para não ser mal interpretada. Essa gentileza, embora seja uma virtude, tornou-se uma brecha por onde o cansaço entrou. Se você tem sentido que a sua energia é sugada após conversas que deveriam ser banais, ou se a sua mente repete frases de autocrítica que não têm o som da sua própria voz, então você precisa reconhecer que algo foi plantado ali para impedir o seu florescimento. Se por um momento você sentiu que esse reconhecimento atingiu o âmago do que tem vivido, se houve uma clareza súbita sobre o porquê de tanta fadiga, quero que você faça uma pausa. Respire fundo, solte os ombros e permita que a verdade se assente. Esse número é a frequência que rompe o padrão de estagnação e marca o início da sua proteção.
Ao digitar, você não está apenas deixando um registro, você está selando o seu decreto de que não aceita mais as vozes alheias como soberanas sobre a sua vida. Digite 888 e depois retorne, pois precisamos aprofundar na raiz do que está acontecendo. O diagnóstico é preciso. Você tem misturado o que é seu com o que é de fora. A causa dessa paralisia não é falta de fé, nem falta de esforço. É, na verdade, o acúmulo de vozes externas que você permitiu que se tornassem a sua trilha sonora interna. Desde muito tempo, ensinaram a você que ouvir, ceder e se adaptar eram as marcas de uma pessoa madura e equilibrada. Mas o que você não percebeu é que esse hábito deixou o portão do seu jardim espiritual escancarado para qualquer um entrar e plantar sementes de dúvida. O jardim da sua mente deveria ser um lugar de cultivo protegido, onde apenas o que você autoriza pode crescer. Em vez disso, você tem permitido que a ansiedade, a crítica dos outros e o medo do fracasso ocupem o solo onde deveriam estar os seus frutos mais preciosos. Imagine por um instante esse jardim cercado. Veja as cercas que foram derrubadas não por um ataque externo, mas pelo seu próprio desejo de ser compreendida por pessoas que nunca tiveram a intenção de lhe entender. Cada vez que você tentou se explicar para quem estava apenas esperando o seu erro, você abriu uma fenda na sua proteção. O sussurro que você ouve hoje contra você, aquele que diz que você não é capaz ou que o seu caminho é longo demais, é apenas uma erva daninha que cresceu nesse solo desprotegido. A solução não é lutar contra as ervas, é reconstruir a cerca. É retomar a posse do seu território mental e decidir que, a partir de hoje, apenas a verdade que edifica tem o direito de atravessar o seu portão. Você não precisa mais se justificar para ninguém. A sua autoridade espiritual não exige validação de plateia. Quando você entende que a sua paz é um território sagrado, a própria natureza dos ataques muda. O que antes parecia um furacão, agora se torna apenas um vento passageiro. Você descobre que o seu valor não oscila de acordo com a opinião de quem mal consegue lidar com a própria sombra. Essa transição é a chave para a sua libertação. É um processo de desaprendizado, onde você retira um por um os pesos que foram colocados sobre os seus ombros durante anos de convivência com pessoas que, no fundo, preferiam que você permanecesse pequena, apenas para que elas não tivessem que encarar a própria estagnação. Não apenas como uma afirmação, mas como a marca da sua presença. Ao escrever isso, você declara que deixou de ser uma espectadora da própria vida para se tornar a guardiã do seu propósito. Este simples ato de registrar a sua presença sela o compromisso que você acabou de firmar consigo mesma. Digite "Eu estou aqui" e traga a sua consciência de volta para este momento onde estamos reconstruindo, pedaço por pedaço, a sua estrutura de autoridade. Para manter essa proteção intacta, incorpore o selo da manhã. Antes de qualquer conversa, antes de qualquer tarefa, dedique 2 minutos em silêncio absoluto. Apenas sinta a sua respiração e visualize a sua cerca sendo reerguida com luz. Não é um exercício de esforço, é um exercício de reconhecimento. É lembrar a si mesma que você pertence a um plano de clareza e que a confusão não tem jurisdição na sua casa. Toda vez que alguém tentar projetar a insegurança deles em você, imagine que essas palavras não tocam na sua pele, que elas batem na sua cerca e caem como poeira sem valor. Você vai notar que, ao fazer isso, o seu ambiente ao redor começa a se ajustar. As pessoas que só sabiam sussurrar discórdia perderão o interesse, porque o seu solo não alimenta mais as sementes que elas trazem. Considere a sua conexão com esta mensagem como um elo sagrado. Se o que foi exposto aqui fez sentido com aquilo que você tem guardado no silêncio do seu coração, permita que o seu like seja o seu amém
sem palavras. Não como um símbolo de aprovação para o que eu digo, mas como uma concordância profunda entre o que você ouviu e o que o seu espírito já sabia ser verdade. É um gesto que, sem precisar de som, confirma que a mensagem encontrou o destinatário correto. Há neste exato momento alguém no seu círculo. Talvez alguém que você não vê há algum tempo ou alguém com quem convive diariamente, que está exausto de lutar contra vozes invisíveis. Essa pessoa possui uma resiliência admirável, mas tem mantido um silêncio que esconde uma dor profunda, carregando uma fadiga que nenhum descanso consegue apagar. O rosto dessa pessoa acabou de surgir na sua mente, não por acaso, mas por um chamado. Envie isto a ela, não como um conselho, mas como um suporte. Ela precisa entender que o que ela está vivendo não é um destino, mas um estágio, e que a autoridade para calar o ruído é um direito que ela também possui. Ao final desta jornada, entenda que a sua nova postura não é de arrogância, mas de uma certeza inabalável sobre quem você é. Você não precisa mais pedir licença para ocupar o seu espaço. A unção que você carrega é para curar, para elevar e para permanecer em pé, quando todos ao redor se perdem em murmúrios. Você compreendeu que a batalha não é contra carne e sangue, mas contra as frequências que tentam baixar o nível da sua vibração. E agora, você detém o poder de sintonizar a sua vida em uma frequência que o ruído não alcança. Sinta o peso e a honra dessas palavras enquanto seus dedos formam cada letra. Não é um pedido, é uma constatação. É o selo definitivo de que você reconheceu a sua linhagem e que não aceita mais nada que seja menor do que a verdade que você acabou de abraçar. A partir deste ponto, a sua caminhada ganha uma nova velocidade, porque você não carrega mais o peso do que é alheio. Você percebe que a autoridade não é um título que alguém lhe confere, mas uma postura que você assume quando para de negociar com o que nunca deveria ter sido permitido em sua mente. A hesitação que você sentia antes, aquela dúvida sobre se era correto se afastar de vozes que drenavam sua energia, agora se dissolve. Você compreende que proteger a sua paz não é um ato de egoísmo, mas uma exigência de sua missão. Existe uma diferença fundamental entre ser gentil e ser permissiva com o que corrompe o seu solo sagrado. Quando você entende isso, a sua frequência se eleva automaticamente e as palavras de desânimo, que antes pareciam setas certeiras, tornam-se apenas ruídos distantes que não encontram morada em você. Você não precisa mais explicar a sua mudança, nem justificar o seu silêncio para aqueles que preferem o barulho da discórdia. O seu novo estado de espírito é a sua melhor resposta, uma vibração que naturalmente repele o que é denso e atrai o que é alinhado com o seu propósito. A sua clareza de agora funciona como um filtro, deixando passar apenas o que constrói e bloqueando o que apenas ocupa espaço e subtrai o seu tempo. Sinta como o ar ao seu redor parece mais leve, como se o peso que você carregava por anos estivesse finalmente sendo devolvido ao chão de onde nunca deveria ter vindo. Você está apenas começando a ocupar o lugar que sempre lhe foi destinado. Um espaço onde a sua voz tem peso e a sua paz é inegociável. Observe como as situações que antes provocariam uma tempestade interna, agora são apenas momentos que você atravessa com serenidade, mantendo a sua essência intacta e protegida por essa nova consciência que você acaba de despertar. A sua presença aqui não é um acidente nem um mero desvio na sua rotina noturna. Você foi conduzida a este reconhecimento porque a sua capacidade de suportar o silêncio já atingiu o seu limite máximo. A partir de agora, a sua vida assume uma nova forma e a sua disposição para manter o seu jardim interno livre de ervas daninhas será a marca da sua maturidade espiritual. Não se trata de quem você vai excluir,
mas de quem você vai finalmente permitir que permaneça na sua mesa, no seu círculo de confiança, onde apenas a luz encontra espaço. Existem pessoas que você conhece, cujo rosto agora mesmo atravessa a sua mente como uma brisa, que vivem exatamente o que você vivia até instantes atrás. Elas estão exaustas, sem entender por que o esforço que dedicam a tudo não resulta na paz que buscam. Elas estão carregando pesos que foram colocados sobre seus ombros por vozes alheias, sem perceber que a autoridade para dizer não está ao alcance de suas mãos. Compartilhe este momento com elas, não como quem sugere um conteúdo, mas como quem entrega uma chave. Você está fazendo a sua parte na rede invisível de proteção que estamos tecendo. Se algo em tudo o que revelamos aqui ressoou com o que o seu espírito já sabia, deixe que o seu gesto de aprovação seja o seu amém sem palavras. Não é sobre métricas ou alcance, é sobre concordância, uma assinatura silenciosa de que a verdade foi reconhecida e que o pacto de integridade está firmado. Você é comprometida, você é comissionada, você é enviada, está selado. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado.